Olá, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7 do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Esse capítulo 7, ele trata da sinalização de trânsito. E ele começa falando sobre a ordem de prevalência. E o que é ordem de prevalência? Na verdade, é quem prevalece sobre quem. Vai ser muito comum nós nos depararmos com mais de um tipo de sinalização colocado no mesmo lugar. Então a gente tem que saber qual a sinalização que nós devemos obedecer. Então, por exemplo, chegam dois veículos no cruzamento, um à direita do outro. Nós sabemos que, pela regra de circulação, o veículo que está mais à direita tem a preferência de passagem. Então, o outro veículo, o veículo da esquerda, teria que esperar. Mas vamos imaginar que nesse cruzamento tem uma placa de parada obrigatória voltada para esse veículo da direita. Então ele teria que esperar para que o outro veículo passasse. Mas também, digamos que tem um semáforo e a luz está verde para esse veículo da direita. Então ele, pelo semáforo, poderia passar. Mas também nesse cruzamento tem um policial, um agente de trânsito, fazendo um gesto, um sinal para ele esperar. Então, quem ele vai obedecer? O policial, que manda ele esperar, o semáforo, que está com luz verde, que diz que ele pode seguir, a placa, que diz que ele tem que parar, ou a regra de circulação, dizendo que a preferência dele ele pode passar. Então, na ordem de prevalência, o código diz o seguinte: em primeiro lugar, as ordens do agente de trânsito prevalecem sobre todo e qualquer tipo de sinalização. Em segundo lugar, nós temos a sinalização luminosa, semafórica, prevalecendo sobre os demais tipos de sinalização. Em terceiro lugar, nós temos as placas, prevalecendo, portanto, sobre a regra de circulação. Essa é, então, a ordem de prevalência. Segundo ponto, a classificação. Nesse capítulo também ele traz a classificação dessa sinalização. E ela se classifica em sinais verticais, sinais horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, sinalização sonora, sinalização luminosa e sinalização por gestos, gestos tanto do agente de trânsito quanto do condutor. Nós veremos todas elas, tá? Começamos com a sinalização vertical. Fala-se de sinalização vertical porque está numa posição vertical, pendurada sobre a via ou colocada ao leito da pista. Essa sinalização vertical, ela se subdivide em sinais de regulamentação, sinais de advertência e sinais de indicação. Já a sinalização vertical de indicação, por sua vez, ela se subdivide em sinais indicativos de identificação, sinais indicativos de orientação, sinais indicativos educativos, sinais indicativos de serviços auxiliares e sinais indicativos de atrativos turísticos. Mas calma, acabou não, tem mais. A sinalização vertical indicativa de atrativos turísticos, por sua vez, se subdivide em sinais indicativos de atrativos turísticos naturais, sinais indicativos de atrativos turísticos históricos e culturais, sinais indicativos de atrativos turísticos para a área para a prática de esportes, sinais indicativos de atrativos turísticos para áreas de recreação, sinais indicativos de atrativos turísticos para locais para atividades de interesses turísticos. Olha só. Essas sinalizações de atrativos turísticos, elas têm a finalidade de informar, de mostrar ao usuário da via locais de interesses turísticos, mostrando distâncias ou sentidos para esses locais de interesses turísticos. E aí nós vamos encontrar, dentre as placas de atrativos turísticos naturais, as praia, cachoeiras e quedas d'água, patrimônio natural, estância hidromineral. Placas de atrativos turísticos, históricos e culturais, nós temos templo, arquitetura histórica, museu, espaço cultural. Para área de prática de esporte,
nós encontramos aeroclube, marina, área para esportes náuticos, áreas de recreação, área de descanso, barco de passeio e parque, e para locais, para atividades de interesses turísticos. Nós vamos encontrar festas populares, teatro, convenções, artesanato, zoológico, planetário, feira típica, exposição agropecuária, rodeio e pavilhão de feiras e exposições. Placas indicativas de identificação. Essas placas de identificação, ela tem a finalidade apenas de posicionar o condutor ao longo do seu deslocamento. Ele vai dizer o local em que você se encontra. Ele vai lhe dar o nome do bairro, da ponte, do viaduto, do local que você está naquele momento. Elas posicionam o condutor. Ora, enquanto as placas de identificação diz onde o condutor está, a sinalização de orientação, ele orienta o sentido que ele deve tomar, onde ele quer chegar. Ele orienta quanto a sentidos e distâncias do destino final, tanto sentidos quanto distâncias do destino final. Já a sinalização educativa tem apenas um caráter educativo, tem a função apenas de educar o usuário da via para um comportamento prudente, mais seguro. Aí você deve ter visto muito por aí aquelas placas brancas com aquelas frases de efeito, tipo, na dúvida, não ultrapasse, use luz baixa ou cruzar veículo, né? Motociclista use capacete, ou cortesia e prudência salvam vidas. Aí são placas apenas de caráter educativo. Não impõem nada, não obrigam nada, só educam. Agora encontramos também as placas de serviços auxiliares. Elas mostram vários tipos de serviços ao longo da via, mostrando inclusive distância para esses serviços. Área de estacionamento, serviço telefônico, serviço mecânico, abastecimento, pronto-socorro, terminal rodoviário, restaurante, borracheiro, hotel, área de campismo, aeroporto, transporte sobre água, terminal ferroviário, ponto de parada, informação turística e pedágio. Essas são as indicativas. Sinalização vertical de regulamentação. Essa sinalização ela tem a forma circular, a orla vermelha, fundo branco e os símbolos pretos. E ela tem a função de proibir, obrigar e limitar o uso da via. Ou seja, nós vamos encontrar dentre as placas de regulamentação aquelas que proíbem. Por exemplo, a placa R3, sentido proibido, ela está dando uma proibição. Todas as sinalizações que são cortadas por essa linha vermelha aqui, na diagonal, elas estarão proibindo alguma coisa. Mas também vamos encontrar dentre elas algumas que obrigam, como por exemplo, a placa R25A. Ela diz, vire à esquerda. Você não pode fazer outra coisa, você tem que vir à esquerda, é uma obrigação. E tem aquelas que limitam o uso da via, tipo a placa R19, velocidade máxima permitida. Ela está dando uma limitação de velocidade. Nós sabemos que nós podemos andar a uma velocidade entre a metade do que está na placa até o máximo que se encontra nessa placa. Então, nesse caso aqui, 80 km por hora é um limite entre 40 e 80 km por hora. É claro que existem muitas placas de regulamentação, mas eu quero chamar a atenção aqui de algumas. Por exemplo, a primeira placa, a placa R1, parada obrigatória. Olha só, pessoal, essa placa ela diz, para você parar, não é apenas para reduzir a velocidade, é uma ordem de parada completa. Então, se você só reduzir a velocidade e não parar diante dessa placa, é como se você estivesse invadindo o sinal vermelho. Infração de natureza gravíssima. Então, tem que parar. Por quanto tempo para? Não importa. Tá? Quanto tempo for necessário. Mas tem que imobilizar completamente o veículo. Diferente da placa R2, a dê preferência. Porque nesse caso, eu não preciso necessariamente parar meu carro. Eu só tenho que dar preferência a outro veículo. Se for necessário parar, eu paro. Mas se não, basta reduzir a velocidade. Agora, preste atenção nessas quatro placas. A placa R9, R10, R11
e R12. A placa R9, ela diz, proibido o trânsito de caminhões. Está sendo específica, só está proibindo o caminhão. Os demais tipos de veículos podem circular nessa via. E já a placa R10, ela diz, proibido o trânsito de veículos automotores. Observe que nesse caso, agora ele já está sendo geral. Enquanto a placa R9 é específica apenas para os caminhões, a placa R10 manda todos, ele proíbe todos os veículos motorizados, todos os veículos automotores de circularem nessa via. Está sendo geral. Já a placa R11 diz proibido o trânsito de veículos de tração animal. Apenas os veículos de tração animal. Carroça, charrete, trenó, seja lá quem for que esteja sendo puxado por um animal, vai ser proibido circular nessa via. E a placa R12 diz proibido trânsito de bicicletas. Aí tem um detalhe, tá? Eu não sei se o legislador errou um pouco o nome dessa placa. Porque alguns vão dizer que, diante dessa placa, o ciclista poderia desmontar da bicicleta e passar empurrando a bicicleta. Só que o detalhe é que a placa não está proibindo o ciclista, ele está proibindo a bicicleta. Então é proibido o trânsito de bicicleta e não proibido o trânsito de ciclista. Você é ciclista enquanto você está montado na bicicleta. Desmontado, você é pedestre, beleza? Mas bicicleta é bicicleta independente se você está montado nela ou não. Bicicleta sempre vai ser bicicleta e a placa não está proibindo o ciclista. Está proibindo a bicicleta, tá bom? Mas nós sabemos que, pelo menos eu acredito, né, que o legislador, quando criou essa placa, que colocou o nome dessa placa, estava pensando no ciclista e não na bicicleta, tá bom? Agora, também observem essas três últimas placas aqui. A placa R6A, a placa R6C e a placa R6C. Placa R6A, proibido estacionar. R6C, R6B, estacionamento regulamentado. R6C, proibido parar e estacionar. Qual a diferença entre parar e estacionar? Bom, já tem um vídeo gravado indicando a diferença entre parar e estacionar. Mas deixa eu relembrar. Parar é o tempo necessário ao embarque e desembarque de passageiro. Enquanto que estacionar é o tempo mais que necessário ao embarque e desembarque de passageiro. Tá bom? Então, se você imobilizou o seu veículo, está com o seu veículo imobilizado, não importa se você está dentro dele, está fora dele, se o motor está ligado ou não. O veículo está imobilizado. E não tem ninguém entrando ou saindo do seu veículo, você estará estacionado. Se tem alguém entrando ou saindo, você estará parado durante aquele período que tem alguém entrando ou saindo do seu veículo, montando ou desmontando da sua motocicleta. Então a placa R6A proíbe o estacionamento, mas não proíbe a parada. Ou seja, eu posso estar imobilizado enquanto tem alguém entrando ou saindo do meu veículo, montando ou desmontando da minha motocicleta. Já a placa R6C, não posso nem parar e nem estacionar. Temos muitas placas de regulamentação, mas vocês têm que estudar todas. É obrigação nossa conhecermos todas as placas de regulamentação. Mas vamos para a sinalização de advertência. A sinalização de advertência, ela tem a função apenas de advertir o usuário da via quanto a situações de perigos potenciais que existem na via. Elas não obrigam a nada, não impõem nada. Tá? A sinalização de regulamentação, ela obriga, ela proíbe, ela limita. Se você desobedecer a sinalização de regulamentação, você comete infração, está sujeito a uma multa. Mas se você desobedecer uma sinalização de advertência, você não comete infração, só morre. Aí morre tranquilo, né? Você não vai pagar multa por isso, até porque ela não está proibindo você fazer coisa alguma. E ela tem essa forma, né, de um losango com a vértice na vertical, com a orla preta, fundo amarelo, os caracteres pretos. As únicas que têm forma diferente é a placa A26A, A26B e A41. São que têm forma diferente. Nós vamos encontrar sempre essas placas na cor de fundo amarelo. Tem uma única placa que vai estar com fundo na cor laranja. A placa de obras. A placa de obras, essa cor laranja indica que é uma situação temporária, uma situação provisória, uma situação de obras. Então, todas as sinalizações da via vão assumir uma cor laranja quando a via estiver em obras. Tá bom? Então, por exemplo, abrir um buraco na rua. Aí vem o pessoal da prefeitura para poder fazer o conserto. Então, ele vai colocar essa placa de obras, porque estaria em manutenção aquela via, e
todas as sinalizações existentes nessa via, enquanto estiver em obras, todas elas vão também assumir a cor laranja. Tá bom? Então, a cor laranja indicando obras. Depois que termina a obra daquela via, terminou, é retirada essa placa de obras e todas as demais placas existentes dessa via voltarão às suas cores originais. Até cone vai ficar na cor laranja, tá? Tudo ficar na cor laranja. Agora, vamos analisar aqui algumas dessas placas. Observe alguns detalhes, tá? Observe a placa A1A, curva acentuada à esquerda. Detalhe, não confundam a placa A1A com a placa R25A. Tá? Não deve ser confundida a placa A1A com a placa R25A. A placa R25A é vire à esquerda. Ela tem forma diferente, ela tem uma cor diferente, mas ela tem um símbolo muito parecido. Então não confunda vire com curva. Curva é um aviso, é uma advertência. Vire é uma obrigação, é regulamentação. Tá bom? Então, se você encontrar na prova, a questão lá tem uma placa, ele mostra o desenho da placa, a placa A1A, e pergunta, como é o nome dessa placa? Aí bota lá na opção, vire à esquerda. Cuidado, não confundo vire com curva, tá certo? A placa A1A é apenas um aviso, enquanto a placa R25 é uma ordem. Beleza? Preste atenção nessas 10 primeiras placas. Curva acentuada à esquerda, curva acentuada à direita, curva à esquerda, curva à direita, pista sinuosa à esquerda, pista sinuosa à direita, curva acentuada em S à esquerda, curva acentuada em S à direita, curva em S à esquerda, curva em S à direita. Qual é a diferença entre curva, pista sinuosa e curva em S? A diferença está na quantidade de curvas. Enquanto se fala de curva, não importa se curva fechada, curva aberta, curva acentuada ou não, é apenas uma curva. Quando a gente fala de curva em S, não importa se curva acentuada em S ou curva em S simplesmente, são duas curvas. Mas quando a gente fala de pista sinuosa, são mais de duas curvas. Observe aqui, eu faço uma primeira curva para a esquerda, uma segunda curva para a direita e uma terceira curva para a esquerda. Então eu faço no mínimo 3 curvas. Se tem apenas 2 curvas, é curva em S. Se tem 3 ou mais curvas, é chamado de pista sinuosa. Também chama atenção para a placa A12, para que você não confunda com a placa R33. A placa A12 fala interseção em círculo, enquanto a placa R33 ele fala sentido de circulação na rotatória. Não confundam, tá? A placa R33, ele está lhe avisando, ele está lhe dizendo como você deve circular essa rotatória, que geralmente é no sentido anti-horário, né? A gente circula a rotatória em sentido anti-horário. Mas se for uma via de mão inglesa, por exemplo, a gente vai circular no sentido horário. Mas a placa vai me informar em que sentido eu devo circular essa rotatória. Então é uma regulamentação mandando como eu devo utilizar aquela rotatória. Já a placa 12, ela vai ser colocada bem antes, me avisando que lá na frente eu vou encontrar uma rotatória, ok? Então a placa 12 avisa que eu vou encontrar a rotatória, enquanto que a placa R33 diz como eu vou usar essa rotatória, como eu devo usar essa rotatória. Fiquem atentos também à placa A37, cuidado para não confundir com a placa R15, tá? Altura limitada com altura máxima permitida. A mesma coisa que acontece com a placa, né, de rotatória. Então essa placa R15 está me avisando que existe uma altura máxima que eu posso passar nessa via. A placa A37 está avisando que lá na frente a altura é limitada. Então, possivelmente eu vou encontrar embaixo de um viaduto, de uma passarela, a placa R15, indicando qual é a altura máxima que é possível passar embaixo desse viaduto. Senão eu vou ficar enganchado ali se eu estiver com um veículo maior do que é permitido. A placa 37 possivelmente vai ser colocado antes de um desvio, antes de um retorno, antes de um outro caminho. Porque eu sei que naquele trecho a altura é limitada a 4 metros, por exemplo. Meu carro tem 4,5 metros de altura, então eu não vou seguir, e senão eu vou ficar preso no meio do caminho. Então eu vou procurar um desvio, vou procurar um retorno, vou procurar um outro caminho para chegar ao meu destino.
A mesma coisa vale para largura limitada, não confundir com largura máxima permitida. Agora, essas três últimas placas aqui, passagem de nível sem barreira, passagem de nível com barreira e Cruz de Santo André. O que é uma passagem de nível? Passagem de nível é um cruzamento com linha férrea, com trilho, bonde ou trem. Então você tem a pista e ela é atravessada por um trilho. Então vai ter a placa passagem de nível, sem barreira ou com barreira. Barreira seria aquela cancela que estaria parada ali na frente, que forçaria o carro a parar. E a Cruz de Santo André está avisando que essa linha férrea está ativa, que ela está em funcionamento. Também temos muitas outras placas de advertência e também temos a obrigação de conhecer todas elas. Essa foi a sinalização vertical. Pronto, agora só falta horizontal, auxiliar, sonora, luminoso e gestos. Espera aí. Vamos para o segundo ponto? Continuando agora a sinalização horizontal, também chamado de marcas viárias. Tá? Essa sinalização horizontal, ela tem a finalidade de complementar a sinalização vertical. É um subsistema de sinalização viária que se utiliza de linhas, marcações, símbolos e legendas, pintados ou apostos sobre o pavimento das vias. Tem como função organizar o fluxo de veículos e pedestres, controlar e orientar os deslocamentos em situações com problemas de geometria, topografia ou frente a obstáculos, complementar os sinais verticais de regulamentação, advertência ou indicação. Em casos específicos, tem o poder até de regulamentação. Eles têm um padrão de traçado, cores e uma classificação específica. Qual o padrão de traçado dessas pinturas no pavimento, né? São as pinturas no pavimento. Primeiro, nós podemos encontrar linhas contínuas. E essas linhas contínuas sempre vão dar ideia de proibição. Linha contínua dá ideia de proibição. Vamos encontrar linhas tracejadas, que vai dar ideia de permissão. Vamos encontrar também símbolos e legendas. Tá? São informações escritas ou desenhadas que estão no pavimento. As cores utilizadas. Quais são as cores utilizadas nas marcações viárias? Amarelo, branco, vermelho, azul e preto. Isso. Amarelo é utilizado na regulação de fluxos de sentidos opostos, ou seja, vias de mão dupla. Também na delimitação de espaços proibidos para estacionamento e ou parada, e também na marcação de obstáculos. A cor branca é utilizada em vias de mão única, também na delimitação de trechos de vias destinados ao estacionamento regulamentado. Então, se você encontra uma linha amarela no bordo da pista, linha na cor amarela no bordo da pista, ela está dizendo que você não pode parar ou estacionar ali. Se você encontra a linha branca, então está lhe dando ali uma condição de estacionamento, regulamentar o estacionamento em veículos em condições especiais. Também na marcação de faixas de travessia de pedestres, símbolos e legendas são também nas cores brancas. A cor vermelha é utilizada para ciclofaixas e ou ciclovias e nos símbolos de hospitais, também farmácias. A cor azul é utilizada nas pinturas de símbolos de pessoas portadoras de deficiência física em áreas especiais de estacionamento ou de parada para embarque e desembarque também de passageiro. E a cor preta? Bom, o asfalto é preto, né? O asfalto é preto utilizado para proporcionar contraste entre o pavimento e a pintura. Você vai encontrar lá uma faixa de pedestre, branco e preto, uma quebra-mola, amarelo e preto. Tá? Então ele vai fazer sempre o fundo da cor. A classificação. Essa sinalização horizontal, essa marcação viária, ela se classifica em marcas longitudinais, marcas transversais, marcas de canalização, marcas de delimitação e controle de estacionamento e parada e também inscrições no pavimento. As marcas longitudinais são marcações que estão no sentido longitudinal da via. Nós podemos encontrar linhas de bordo e podemos, linha de bordo, dando o limite da pista de rolamento, é chamada linha de bordo. Podemos encontrar as linhas de divisão de fluxo, linhas de divisão de fluxo de mesmo sentido, na cor branca,
linhas de divisão de fluxo amarela, sentidos opostos. Lembrando que linha branca contínua indica, lembre-se, linha branca, via de mão única, contínua indica proibição. Ela está proibindo mudança de faixa. A linha tracejada diz que você pode fazer mudanças de faixa. A linha amarela, via de mão dupla, se é tracejada, indica que é possível fazer ultrapassagens. Se a linha for contínua, indica que é proibição de fazer ultrapassagem. Se a linha for dupla, contínua, tracejada, significa que os veículos que transitam pelo lado da linha contínua não podem ultrapassar. Já os veículos que transitam pelo lado da linha tracejada podem fazer ultrapassagens. A linha dupla contínua, nenhum dos dois sentidos pode fazer a ultrapassagem. Marcas transversais, estão no sentido transversal da via. Nós vamos encontrar como, por exemplo, a marcação de área de conflito. São também conhecidas como cruzadinhos. Elas são colocadas no centro de um cruzamento e você sabe que no meio do cruzamento você não pode parar. Então, onde houver essa pintura amarela, não pode ficar parado. Então, se você está ali num cruzamento, né, tá o semáforo e o sinal abriu para você e o veículo que está do outro lado ainda não avançou o suficiente para você conseguir transpor todo o cruzamento, você não pode deslocar o carro do lugar. Você tem que ficar esperando até que tenha espaço suficiente para que você consiga atravessar totalmente esse cruzamento. Não pode ficar parado em cima da marcação de área de conflito. Também vamos encontrar as linhas de retenção. Linha de retenção. Elas são encontradas antes de faixa de pedestres, também antes de cruzamentos, antes de um semáforo. É a linha onde delimita o espaço até onde você pode chegar, até onde você pode parar o seu veículo. Você não pode avançar, não pode ir além dessa linha de retenção. Tem que parar o carro. Ou tem também a chamada linha de dê a preferência, né? Para você dar a preferência a outro veículo. É a substituição, né? A linha de retenção substitui a placa de parada obrigatória, enquanto que a linha de dê preferência, obviamente, vai substituir a placa de dê a preferência. Marcas de canalização. Elas são encontradas antes e depois de canteiros centrais. É como se fosse um complemento do próprio canteiro central. As marcas de canalização zebradas estão indicando uma via de mão dupla. As marcas de canalização sargentada, branca, indicando uma via de mão única. Lembre-se que você não pode passar por cima da marca de canalização. Infração gravíssima. Marcas de delimitação e controle de estacionamento e parada. São marcas colocadas para que você possa colocar seu carro, estacionar o seu veículo. Então, são marcações realizadas ao longo da via, onde você pode estacionar o seu veículo. Lembre-se que você tem que obedecer às limitações, aos espaços delimitados por essas marcações. Se você estacionar o seu veículo ou parar o seu veículo fora dessas marcações, extrapolando os limites dessas marcações, você também estará cometendo infração. Também deve obedecer às marcações, às áreas de estacionamento apropriada para portadores de deficiência física ou para veículos de emergência ou veículos ou ambulâncias. Inscrições no pavimento. São símbolos ou legendas que nós vamos encontrar escritos no chão. Então, palavras ou desenhos que estarão escritos no chão, né? Devagar, lombada, pare, ou algum outro símbolo de regulamentação ou de advertência que esteja também no chão. Dispositivos de sinalização auxiliar. São, como o próprio nome sugere, são sinalizações que são utilizadas para auxiliar uma sinalização já existente, que são colocadas em locais de riscos também potenciais de acidente. Elas são constituídas de materiais, formas e cores diversos, dotados ou não de refletividade, que tem a função de, primeiro, incrementar a percepção da sinalização, do alinhamento da via ou de obstáculos à circulação, como, por exemplo, o catadióptrico da via, chamado olho de gato. Catadióptrico da via.
Também serve para reduzir a velocidade praticada, como redutores de velocidade. Oferecer proteção ao usuário, como tapumes, cavaletes de obras. Alerta os condutores quanto a situações de perigo potencial ou que requeram maior atenção, como, por exemplo, o marcador de alinhamento. Vamos encontrar vários outros tipos de dispositivos auxiliares. O próprio triângulo do seu carro é um dispositivo auxiliar, um cone. O galho de árvore, usado muitas vezes na sinalização, é um dispositivo auxiliar. Calma, está acabando, faltam 3 agora. Sinalização sonora. São os apitos do guarda. É o silvo do agente de trânsito, que significa, então, um silvo breve, siga 2 silvos breves, pare 1 silvo longo, diminua a marcha. Sinalização luminosa. É a sinalização do semáforo ou do foco de pedestre. Lembrando, então, que existe a sinalização luminosa de regulamentação, que é o semáforo, e existe também a sinalização luminosa de advertência, que é constituída de duas ou apenas uma luz amarela. Entradas e saídas de garagens, ou mesmo em cruzamentos, podem ser usados sinalizações de advertência. O semáforo é uma sinalização de regulamentação. O foco de pedestre também é um sinal luminoso que indica o momento que o pedestre pode ou não atravessar a rua. E para finalizar, finalmente, chegamos aos gestos. Gestos do agente de trânsito e também gestos do condutor. Os gestos do agente de trânsito, nós podemos encontrar braço levantado verticalmente com a palma da mão para frente. Ordem de parada, obrigatória para todos os veículos. Quando executada em interseção, os veículos que já se encontrem nela não são obrigados a parar. Ou seja, quando o policial levantar a mão no meio do cruzamento, aqueles que já estão no meio do cruzamento não precisam parar. Os que ainda estão chegando nesse cruzamento é que devem parar. Braço estendido horizontalmente, com a palma da mão para frente, do lado do trânsito que se destina. Ordem de parada para todos os veículos que venham de direções que cortem ortogonalmente a direção indicada pelo braço estendido, qualquer que seja o sentido de seu deslocamento. Então, ordem de parada para o veículo que corta o sentido ortogonal desse braço estendido. Ou, no caso dos 2 braços estendidos horizontalmente, ordem de parada para todos os veículos que venham de direções que cortem ortogonalmente a direção indicada pelos braços estendidos, qualquer que seja o sentido do seu deslocamento. Se ele estende apenas um braço, é o que vem de frente. Se ele estende os 2, tanto que vem de frente quanto que vem de trás, devem parar. Braço levantado com movimento de antebraço, da frente para a retaguarda, ou seja, movimento para frente e para trás. Ordem de seguir. Braço estendido horizontalmente com palma da mão para baixo, fazendo movimentos verticais, agora para cima e para baixo. Ordem de diminuição de velocidade. E braço estendido horizontalmente, agitando uma luz vermelha para um determinado veículo. Então ele está direcionando uma luz vermelha, uma lanterna vermelha para um determinado veículo. Ordem de parada apenas para aqueles veículos aos quais a luz está sendo dirigida. E temos os gestos do condutor. O condutor ele vai fazer algum movimento, ele vai fazer alguma manobra, mudança de faixa ou entrar em uma outra via, ele vai sinalizar, ele vai usar o seu sinal luminoso, a luz indicadora de mudança de direção. Como reforço, ele também pode utilizar o gesto convencional de braço. Quando ele bota o braço para fora da janela, esticado na horizontal, indica que ele vai entrar à esquerda. Se ele colocar o braço esquerdo na posição vertical, indica que ele vai entrar à direita. E se ele movimentar o braço para cima e para baixo, indica que ele está reduzindo a velocidade ou parando o seu veículo. Isso é sinalização de trânsito. Capítulo 7. Até a próxima.